Olá, caro aluno! Nesse vídeo, nós vamos fazer na prática um exercício da curva ABC. Você vai acompanhar o que eu falo e também o que aparece no computador. Eu peço que você pause o vídeo em alguns momentos e faça o exercício enquanto assiste ao vídeo. Então, você assiste a uma parte, faz essa parte no papel, no caderno, depois volta para a parte seguinte no vídeo e assim vai até o fim. Só praticando você vai aprender esse conteúdo. Vamos lá? Aqui na tabela você vê algumas informações. Na primeira coluna temos o nome do item. Você pode notar que há 10 itens nessa tabela. Batata, pepino, cebola, pimentão, coentro, alface, jerimum, tomate, manjericão e rúcula. Na coluna ao lado, você tem o consumo médio desses itens. Essa informação é muito importante. Sem a informação de consumo médio, não é possível fazer o cálculo da curva ABC. A próxima coluna tem a informação sobre o valor unitário de cada um desses itens, desde a batata até a rúcula. Você pode notar que há uma variação desses valores. A próxima coluna traz o valor total por item. Esse valor ainda vai ser calculado durante o exercício que vamos fazer. Agora, vamos calcular o valor total por item. O resultado da multiplicação do consumo médio de cada item pelo preço unitário deles é o valor total desse item. Vamos fazer o cálculo para o primeiro item. Batata. O consumo dela é de 500 unidades, o consumo médio do qual estamos tratando. O valor unitário é de R$10. Logo, o valor total por item vai ser o resultado da multiplicação desses dois números. 500 vezes 10, ou seja, R$5.000. O mesmo acontece para o pepino, que tem um consumo médio de 600 unidades e o valor unitário de R$5. O resultado dessa multiplicação é um valor total de R$3.000. Agora, pause o vídeo e faça essa multiplicação para todos os outros itens. Depois, volte a assistir ao vídeo para continuarmos com o exercício. E aí, conseguiu fazer o cálculo da multiplicação do preço unitário pelo consumo do item? Ótimo! Então agora você tem o valor total de cada um dos itens. Agora que você já sabe o valor total de cada item, some todos esses valores, item a item. Você vai chegar a um número final. Pause o vídeo e faça esse cálculo. E aí, calculou? Ótimo! Então agora você sabe que o valor total desses itens é de R$10.000. Cada item, mesmo com a variação da quantidade de consumo de cada um deles, tem um valor. O resultado dessa multiplicação é o valor total desse item e a soma é o valor total de todos os itens juntos. Agora vamos a uma outra tabela. Para essa tabela, vamos trazer apenas a informação da coluna valor total do item. Nessa tabela, nós vamos colocar todos os itens em ordem decrescente. Ou seja, com base naquele valor total do item, nós vamos colocar nessa segunda tabela esses itens em ordem decrescente de valor. Então, procure lá na primeira tabela que você fez no seu caderno. Qual é o item de maior valor nesta lista de 10 itens que estamos trabalhando? Encontrou? Isso mesmo, é a cebola. A cebola tem um valor de R$5.000, um valor total que nós calculamos. O tomate fica em segundo lugar, com um valor de R$3.000. A batata em terceiro lugar, com um valor de R$900. E o coentro em quarto lugar, com valor de R$400. Agora,
Preencha o restante da tabela com todos os itens em ordem decrescente. Pause o vídeo para fazer essa parte da atividade e depois continue com o exercício. Ótimo! Agora que você já colocou todos os itens nessa segunda tabela em ordem decrescente pelo valor total do item, você precisará calcular o percentual desse item. Como você fará essa conta? Você precisa pegar o valor total do item e dividi-lo pelo valor total de todos os itens. Vamos fazer um caso desse cálculo. A cebola tem um valor total de R$5.000. Divida R$5.000 por R$10.000. Você vai encontrar um número. Esse número indica que 5.000, que é o valor da cebola, é metade do valor total. Ou seja, se transformarmos esse valor em percentual, teremos que a cebola representa 50% de todo o valor desses itens que estamos tratando. Faça o mesmo cálculo para o tomate. O tomate vale R$3.000 e se dividirmos esse valor por R$10.000, que é o valor de todos os itens, teremos que o tomate representa 30% de todos os itens consumidos nesta empresa. Agora pause o vídeo e repita essa operação para todos os outros itens da tabela. Excelente! Agora você já tem uma tabela com os itens classificados em ordem decrescente pelo valor e também sabe em percentual quanto equivale cada item do todo. Agora, você precisará calcular o valor acumulado. Esse valor é imprescindível para que você consiga fazer o gráfico da curva ABC. O valor acumulado é calculado da seguinte forma. Primeiro, você precisa repetir na primeira linha o valor total do primeiro item. Qual o primeiro item? Aquele de maior valor. Isso mesmo, a cebola. Então, a cebola é o primeiro item nessa linha de valor acumulado e você vai repetir nessa coluna de valor acumulado o valor dela, que é R$5.000. Logo abaixo, você tem o tomate, que vale R$3.000. Mas como estamos falando de valor acumulado, você tem que somar os R$5.000 da linha anterior referentes à cebola com os R$3.000 do tomate e chegará ao valor que você deve escrever nessa parte da tabela, R$8.000. O mesmo deve ser feito para a batata. Se até agora eu tinha R$8.000 em valor acumulado, somando o valor da batata, que é de R$900, eu chego a um resultado de R$8.900. Agora, pause o vídeo e faça esse cálculo para todos os outros itens da tabela. Agora, você vai fazer esse mesmo exercício da coluna do valor acumulado para a coluna de percentual. Ora, se a cebola equivale a 50% do todo e o tomate a 30% do todo, na primeira linha você deve repetir os 50% e logo abaixo colocar 80%, que é a soma do primeiro e do segundo item. Na terceira linha, por sua vez, você deve usar o resultado da linha anterior e somar ao percentual individual daquele terceiro item. Veja como isso aparece na tabela. Na primeira linha nós temos 50%, na segunda linha 80%, que é o resultado da soma de 50% com 30%, e na terceira linha nós somamos os 80% aos 9%, que são o percentual da batata. Sendo assim, temos até agora o percentual de 89% acumulados. Pause o vídeo e faça este mesmo cálculo para todos os outros itens da tabela. Depois de fazer essa parte do cálculo, você deve ter percebido que o último item chega aos 100%. É claro, se você inicialmente começa contando item a item, percentual a percentual, até chegar ao último, você tem que chegar aos 100%, porque cada item representa uma parte do todo. E quando você soma essas partes, você tem o todo. E o todo, como nós vimos aqui, são 100%.
Agora vamos para a última coluna. É a mais importante de todas, que é o resultado do nosso exercício. Agora você vai fazer a classificação dos itens, dizendo quem é o item A, quem é o item B e quem é o item C. Para fazer essa classificação, você precisa conhecer os critérios estabelecidos para essa empresa. Nessa empresa, todos os itens que somarem até 80% do valor em representatividade de todos os itens que ela comercializa, serão considerados itens A. Então, memorize esse valor. 80% item A. Os outros 15% que estão ali entre o meio, entre os itens A e os itens C, item C, serão os itens B, são os itens intermediários. E 5% do valor, ou seja, os itens que representarem apenas 5% do valor do que é comercializado do consumo médio naquela empresa, serão considerados itens C. Pode ser que haja muitos itens C, vários itens, mas com um valor pequeno. Então, quando você soma esse valor não passa de 5% de todo o valor do consumo daquela empresa. E aí esses itens são considerados itens C, conforme o critério deste exercício. Esse critério pode variar de empresa para empresa. Há empresas que podem considerar que aqueles itens que representem até 70% de valor sejam A, 20% B e 10% C. Esse critério de 80% para itens A, 15% para itens B e 5% para itens C são critérios definidos neste exercício. Vamos lá. Você vê aqui que nós temos a coluna do acumulado, do percentual acumulado. Nessa coluna nós temos 50%, 80%, 89%, que são os valores que você somou para poder chegar aos 100% depois de somar todos os itens, o percentual de todos os itens. Se o critério define que os itens dessa empresa que somarem até 80% do valor de representatividade do consumo delas são itens A, então nós podemos afirmar que a cebola e o tomate são itens A. Ora, por quê? Porque nós temos aqui que somando os valores do tomate e da cebola, só os dois itens já representam 80% do valor do que é consumido na empresa. Agora vamos aos itens B. Os itens B representam 15% do valor do que é consumido nessa empresa. Então, se nós chegarmos até 95%, nós encontraremos os itens B. Por que 95%? Porque são os 80% que nós já tínhamos como os itens A e somamos esse número aos 15% dos itens B. Então, 80 mais 15, 95. Chegamos aqui a 3 itens B. Ora, se eu tenho 2 itens B, A, 3 itens B, todos os outros itens são C. É isso mesmo. Agora, nós vamos para uma outra etapa deste exercício, que é o gráfico da curva ABC. Nesse momento, você já sabe quais são os itens A, os itens B e os itens C. Agora, você precisa representar isso num gráfico. Vamos a esse passo. Para criar o gráfico da curva ABC, você vai precisar desenhar 2 eixos, como em qualquer gráfico. O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Depois, você vai precisar criar uma escala. Nesse caso, nós utilizamos o valor do estoque para fazermos a curva ABC. Então, crie uma escala de 2 em 2.000, que vá do número 0 ao número 12.000 para criar o seu gráfico. Agora pause o vídeo e faça essa operação. Depois volte para continuarmos com a curva ABC. Depois que você colocou essa escala no eixo das ordenadas, você precisa escrever os itens no eixo das abscissas. Então você deve fazê-lo do mesmo jeito que você fez a classificação decrescente, dos itens A até os itens C, como é apresentado agora. Depois, você deve pegar os valores da coluna valor acumulado e marcar no gráfico. Veja aqui o exemplo. Para o item cebola, como ela representa R$5.000 desse valor, então esse número dela está aqui no gráfico.
O tomate representa, depois de acumulado com a cebola, então isso é muito importante. Você não vai colocar só os R$3.000 do valor do tomate, você tem que colocar o valor acumulado. Então, a cebola mais o tomate somam R$8.000 e aí marca esse valor no gráfico. Agora você vai fazer isso para todos os outros itens. Pegar o valor acumulado e marcar no gráfico. Lembre-se, o valor precisa estar alinhado com o item que está no eixo das abscissas. Faça essa parte do exercício e depois voltamos para terminar. Ótimo, agora estamos na fase final. Você já marcou todos os itens no gráfico, então você já colocou aqui todos os valores acumulados. Agora você pode ligar esses pontos e aí você vai encontrar a sua curva ABC. Depois de fazer isso, você deve criar uma reta no último item de cada curva. Então, se o último item da curva A é o tomate, você deve colocar uma reta sobre o ponto deste item. O mesmo deve ser feito para o último item da curva B. Assim, você separa os itens curva A dos itens curva B e dos itens curva C. Olhe para o seu gráfico. Nele você vê a escala no eixo das ordenadas, os itens no eixo das abscissas e você consegue dizer quais são os itens curva A, curva B e curva C. Está pronta a sua curva ABC. Parabéns! Volte a estudar pelo caderno de estudos e continue praticando os exercícios. Esses conteúdos precisam de muita prática para que você os absorva bem. Até mais!